Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como estudar obras rodoviárias para a FGV. Para quem acompanhava o canal, eu fiz diversos vídeos focados para o concurso do DENIT, mas de lá para cá eu resolvi mudar meu foco e comecei a estudar para os concursos de controle. Hoje eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, mas todo esse conteúdo, esse aprendizado que eu tive fazendo os vídeos de obras rodoviárias do DENIT me ajudou bastante a passar no concurso de auditor. Além disso, eu tive outros resultados em provas da FGV. Em 2022, eu fiquei em sexto lugar no TCE Tocantins. Em 2022 também, eu fiquei em 12º lugar no TCE do Espírito Santo. Em 2024, eu fiquei em segundo lugar no TCE de Goiás. E em 2024 também, eu fiquei em segundo lugar no concurso de analista judiciário do TRF1. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui, dando algumas dicas de como eu estudei obras rodoviárias para os concursos da FGV. Para fazer esse vídeo, eu usei o conteúdo programático da parte de obras rodoviárias do edital do TCE Pernambuco de 2025. Só que essa parte de obras rodoviárias, a FGV não muda tanto em cada edital. Então, se você estiver estudando para outro concurso da FGV, que cai obras rodoviárias, o conteúdo vai ser bem parecido com esse. Durante minha preparação, eu sempre usei para fazer questões o site Tech Concursos. E ele tem uma ferramenta muito interessante, que é essa parte do índice. Aqui é a parte que a gente faz as questões, mas tem essa parte do índice que ele mostra a quantidade de questões que você tem no seu caderno e a percentual de cada assunto dessa matéria. E aqui eu criei um caderno com toda a parte de obras rodoviárias e eu incluí também a parte de análise orçamentária, que o ciclo ele fica em outra parte. E também coloquei a parte de sondagem de solos, que no edital também caiu aqui, ó, no edital do TCE Pernambuco, a parte de sondagens, ela também caiu na parte de obras rodoviárias. Aí eu fiz esse cadernão, e aí ela o TEC ele te dá a percentual das questões que caíram em cada matéria. E se você clicar aqui nessa setinha, ele ainda vai destrinchar mais nos subtemas de obras rodoviárias. Com isso, eu consegui fazer esse levantamento aqui de quais são os assuntos mais cobrados em obras rodoviárias pela FGV. Se você fizer aí na sua casa, provavelmente esses percentuais vão mudar um pouquinho, porque algumas questões eu achei que faria mais sentido colocar, tirar de pavimentação e colocar aqui na parte de especificação de materiais, e aí eu dei uma adaptada e dei uma arredondada. Mas consegui fazer esse levantamento e essa parte eu sempre usei para diversas matérias para saber onde que eu ia focar mais. Nesse caderno do levantamento, eu não coloquei a parte de acompanhamento de obras de fiscalização e nem a parte de principais impactos e medidas mitigadoras, porque são assuntos que não são específicos da parte de obras rodoviárias, eles também entram na parte de edificações. Então, se eu colocasse esse conteúdo no caderno, ele provavelmente ia distorcer aqueles percentuais. Mas eu trouxe aqui também onde você consegue estudar essa parte, que é muito importante, principalmente para obras de controle, essa parte de fiscalização e acompanhamento de obras, que ela é uma parte que cai tanto na parte de obras rodoviárias quanto na parte de obras de edificações. O material que as bancas usam bastante é esse manual de obras públicas do CEAP, esse manual aqui de obras públicas, recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras públicas do TCU, e a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, e a Lei 13.303 das leis estatais, que também vai cair no concurso do TCE Pernambuco. E esses dois manuais eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram baixar. E na parte de principais impactos ambientais e medidas mitigadoras, eu recomendo esse manual aqui, Diretrizes Básicas para a Elaboração de Estudos e Programas Ambientais Rodoviários do DENIT. Então aqui a gente tem o levantamento dos assuntos mais cobrados em obras rodoviárias pela FGV e vamos começar por pavimentação, que é o assunto mais cobrado. Tem aproximadamente 27% das questões são sobre pavimentação. Como é o assunto mais cobrado, eu trouxe aqui os principais assuntos de pavimentação que são cobrados pela FGV. A FGV gosta de cobrar a especificação de serviço, os tipos de pavimento, o dimensionamento do pavimento, o Medina, né, o método de dimensionamento nacional, que vem nos últimos anos vem sendo bastante cobrado pela FGV, as camadas do pavimento e a sequência cronológica dos serviços. Vamos começar agora com
que a FGV cobra na parte de especificação de serviço? Ele cobra a terraplanagem, especificações de serviço de terraplanagem, que é de cortes, aterros, bota fora, etc. E as especificações de serviço de pavimentação, reforço subleito, subbase, base e revestimento asfáltico. O DENIT ele disponibiliza todas as especificações de serviço no seu site. Você pode entrar aqui e eu vou deixar o link na descrição se você quiser baixar as especificações de serviço. No total, eu encontrei 61 especificações de serviço sobre pavimentação e terraplanagem, né? É um conteúdo muito grande e cada especificação tem bastante conteúdo, mas eu trouxe aqui algumas especificações de serviço que eu já vi que já caíram na FGV, que eu já vi questões que caíram sobre elas. E eu vou dar um destaque aqui para a especificação de serviço de concreto asfáltico, né, o CBUQ, que ela foi atualizada em 2024, então ela é muito recente, é importante você estar atento, para você que estuda mais tempo e ver o que mudou. E aqui eu trouxe uma questão, aqui que eu peguei lá no Tec Concursos, que só para mostrar como que a FGV cobra essa parte de especificação de serviço. Ó, a execução de uma base de pavimento flexível deverá seguir a norma DENIT 141/2022, ES, né, especificação de serviço. Essa aqui é a de especificação de serviço de base estabilizada granulometricamente. Quanto à execução de serviço, é correto afirmar que a camada compactada deve ter espessura no intervalo entre 10 e 20 centímetros. O serviço pode ser realizado em dia de chuva, desde que o teor de umidade do material a ser aplicado seja satisfatório. O material pode variar seu teor de umidade para o início da compactação em 2% para mais ou para menos em relação ao teor ótimo. O índice de suporte Califórnia deve ser superior a 60% para número N superior a 5 vezes 10 na sexta, caso o projeto tenha sido dimensionado pelo método mecanístico empírico. O material deve ser distribuído e homogeneizado mediante a utilização de vibroacabadoras em quantidade suficiente para a obtenção da espessura da camada compactada em projeto. E aqui a gente vê que a alternativa correta é a letra A. E outra ferramenta muito boa aqui do Tec Concurso são os comentários dos professores. E são professores que são formados na área. Essa aqui foi comentada pelo Antônio Paredes, excelente professor também. E aqui ele vai comentando questão por alternativa por alternativa. Eu trouxe aqui só o comentário da letra A, que é a correta, mas no site tem o comentário de todas as questões. Como esse vídeo aqui não é um vídeo aqui para a gente resolver questões, adentrar muito nas questões, eu trouxe aqui só para vocês verem como que é cobrado, né? Ela cobra bem o que está escrito na especificação de serviço. Por isso que é importante você dar uma lida nessas especificações de serviço, principalmente aquelas que já foram cobradas em outras provas. Próximo tema que é bastante cobrado na parte de pavimentação são os tipos de pavimento. Aqui eu trouxe a definição dos tipos de pavimento que está no manual de pavimentação do DENIT, excelente material também, e eu vou deixar o link na descrição caso você queira baixar. Aqui ele vai dar a definição dos tipos de pavimento, né? O pavimento flexível, que é aquele que todas as camadas sofrem deformação elástica significativa sob o carregamento aplicado, e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas. Exemplo típico, pavimento constituído por uma base de brita ou por uma base de solo pedregulhoso, revestida por uma camada asfáltica. Ele dá a definição aqui do semirrígido, que caracteriza por uma base cimentada por algum aglutinante com propriedades cimentícias, como, por exemplo, por uma camada de solo cimento revestida por uma camada asfáltica. Então, você pode ver que a diferença entre o flexível e o semirrígido é a base. Enquanto na do flexível a base é granular, na do semirrígido a base ela é cimentada por algum aglutinante, por exemplo, um solo cimento, né? Então, essa é a diferença. O revestimento é o mesmo, revestimento asfáltico, o que muda é a base. E o pavimento rígido é aquele que é o mais comum, é o pavimento de concreto, né? Pavimento de concreto cimento Portland. Aqui eu também trouxe esse fluxograma aqui que está no presente aqui no manual de pavimentação do DENIT, que é bem legal, que ele classifica os revestimentos também. Os revestimentos betulinosos por calçamento, ou por mistura, ou executado no local, né, que é o por penetração. Isso aqui também a FGV gosta bastante de cobrar. E aqui eu trouxe uma questão aqui para vocês verem como que esse assunto é cobrado, e são questões simples, mas é importante você saber principalmente essa diferença entre o rígido e o semirrígido, e o flexível.
Porque o rígido é mais fácil da gente saber, né? Que é basicamente é o pavimento de concreto e cimento Portland. Só que o semi-rígido e o flexível pode confundir. E para você acertar essa questão, basicamente você está atento a qual tipo de base. Então ele está perguntando semi-rígido, então o A não é, porque é laje de concreto. Base de brita graduada, né? A gente viu que base de granular ela é flexível sempre. Camada quando é revestida por cimento asfáltico vai ser flexível. Camada de solo cimento revestida por uma camada asfáltica, né? Então é basicamente aquela definição que a gente viu, né? O semi-rígido é uma base cimentada por algum aglutinante e revestida com uma camada asfáltica. Então, a alternativa correta letra C, uma base cimentada e um revestimento asfáltico. A D, base de solo pedregulhoso com camada asfáltica, é flexível. E a E, base de brita graduada revestida por concreto compactado a rolo, é flexível também. Vamos agora para a parte de dimensionamento de pavimento. Nessa parte, a FGV gosta bastante de cobrar a parte do dimensionamento de pavimentos flexíveis pelo método do DNR, aquele método mais comum. Como o intuito da aula não é resolver questão, eu trouxe aqui só uma questão para vocês verem como é cobrado. Então, ela cobra basicamente a dimensionamento por esse método. Eu deixei aqui qual a parte do manual de pavimentação ele ensina essa parte, que é as páginas 142 a 149. E além disso, essa publicação Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis, ela explica todo o método e dá alguns exemplos de dimensionamento. Então é muito importante você ir para a prova sabendo todas essas inequações, sabendo fazer um dimensionamento, porque apesar de ser um cálculo simples, é importante você ir para a prova com ele bem internalizado, para você ir tranquilo para a prova. Então, não vá para a prova sem saber sempre, pelo menos ter dimensionado um pavimento desse tipo. O próximo assunto de pavimentação, que é bastante cobrado pela FGV, é a parte do Medina, e vem sendo cobrado bastante nos últimos anos. Sobre o Medina, a FGV, as questões ela cobra a parte da IS 247, que é a Instrução de Serviço Estudos para Elaboração de Projetos de Implantação usando o método de Dimensionamento Nacional do Medina. Aqui eu trouxe uma questão aqui de exemplo para vocês verem como que a banca cobra essa parte. Então, aqui ó, ela cobra a IS 247 e coloca aqui partes da IS. Então, é importante você ler com calma essa instrução de serviço, que ela está sendo bastante cobrada. Além disso, uma parte específica dessa IS que vem sendo bastante cobrada pela FGV é essa parte dos ensaios, né? Que fala, para avaliar se a mistura asfáltica está com parâmetros mecânicos dentro de uma amplitude prevista em projeto, deverá ser realizada sua dosagem. Dessa forma, serão executados no mínimo os ensaios indicados a seguir, no teor de ligante de projeto, encontrado na dosagem, de acordo com os parâmetros utilizados no dimensionamento da camada asfáltica. Então é importante você memorizar esses ensaios, que é o agregado graúdo, adesividade a ligante betuminoso, determinação do dano por umidade induzida, o módulo de resiliência, o ensaio uniaxial de carga repetida, para determinação da resistência à deformação permanente, o flow number e o ensaio de fadiga por compressão diametral. Então, é essa parte principal que é cobrada na parte do Medina. O próximo tema aqui de pavimentação que é bastante cobrado são as camadas do pavimento. É uma parte tranquila, mas é importante você dar uma estudada ou dar uma relembrada nessa parte. Esse aqui é um perfil de um pavimento e mostra aqui todas as camadas, né? A regularização do subleito, o reforço do subleito, a subbase, a base, o revestimento, os taludes. E muitas questões da FGV cobra basicamente esse conceito aqui, esse conteúdo. Ó. Então, ela aqui dá as camadas, mas além disso, essa questão aqui, ela também cobrou as características de cada camada. Então, não só saber qual camada corresponde aqui nesse desenho, mas também as características. Para isso, você vai encontrar esse conteúdo lá no Manual de Pavimentação, na página 142, que vai falar sobre as características de cada camada. Com essa informação aqui, eu fiz essa tabelinha aqui, que coloca as características de cada camada. Então, o subleito ele tem que ter um CBR maior ou igual a 2% e a expansão menor ou igual a 2%.
reforço do subleito tem que ser maior que o CBR tem que ser maior que o do subleito, e a expansão menor ou igual a 1%. A subbase, o CBR tem que ser maior ou igual a 20%, e a expansão menor ou igual a 1%. E aqui também entra que o índice de grupo tem que ser igual a zero. E a base, o CBR ele tem que ser maior ou igual a 80%, a expansão menor ou igual a 0,5%, e além disso, o limite de liquidez tem que ser menor ou igual a 25%, e o índice de plasticidade tem que ser menor ou igual a 6%. E aí a norma ela dá essa observação aqui, que fala que se o limite de liquidez for superior a 25% e ou índice de plasticidade seja superior a 6%, o material pode ser empregado em base, desde que o equivalente da areia seja superior a 30%. Então, você tem que ter essas características aqui, e essas aqui também, só que se você não tiver essas características, você pode utilizar desde que o equivalente de areia seja superior a 30%. E além disso, ele dá outra observação especificamente para a base. Se o número de repetições do eixo padrão durante o período de projeto for n menor ou igual a 5 vezes 10 na sexta, ou seja, uma rodovia com tráfego mais baixo, você pode usar um CBR maior ou igual a 60%. Então, memorizando essa tabelinha aqui e as camadas do pavimento, você consegue responder a maior parte das questões desse tema. Aqui, ele está falando que um CBR igual a 80%, índice de plasticidade 5%, limite de liquidez 20%, né? E a expansão igual a 4%. Então, você vê que são características que correspondem à base. Então, o gabarito aqui é qual que é a base aqui? É a 4, né? Então, gabarito 4. Além dessa parte de camadas do pavimento, a FGV gosta bastante de cobrar a sequência cronológica dos serviços, que também tem um pouco a ver com esse desenho aqui, porque analisando esse desenho, você consegue ver a sequência cronológica do serviço. Primeiro você regulariza o subleito, depois você faz o reforço do subleito, depois você faz a subbase, depois a base, depois você faz o revestimento. Então, as questões que cobram sobre essa sequência cronológica, ela vai cobrar essa parte, né? Então, qual que é a sequência cronológica da execução das camadas do pavimento? Então, você vai começar pela subbase? Não, né? Você vai começar pelo revestimento? Também não. Então, a gente vem aqui, reforço do subleito. Aqui, revestimento. Não, revestimento é o último, né? Então, fica reforço, subleito, subbase, base e revestimento. Então, gabarito letra D. Questão bem tranquila, mas é importante você relembrar essa parte. Vamos para o próximo assunto mais cobrado pela FGV na parte de obras rodoviárias, que é a parte de análise orçamentária, o ciclo e o cálculo de produtividade e equipamentos. Eu trouxe aqui, pessoal, essa parte de custo horário produtivo e improdutivo, que eu já vi a FGV cobrar bastante questões desse tipo, tanto na parte de cálculo como na parte teórica também, falando quais parcelas estão incluídas no custo horário produtivo e no custo horário improdutivo. Por isso que eu deixei aqui essa parte aqui em destaque, que são as parcelas que não estão inclusas no custo horário improdutivo. Então, o custo do custo horário, o cálculo do custo horário produtivo, ele contém a depreciação por disponibilidade, os juros por disponibilidade, que ele também pode chamar de oportunidade do capital, o CMOB, que é o custo da mão de obra na operação, esse I, que são o custo de seguros e impostos, e o custo de manutenção e o custo de materiais na operação. E esses dois aqui só está incluso no custo horário produtivo. E o custo horário improdutivo é basicamente a mesma fórmula do custo horário produtivo, só que sem a manutenção e o custo de materiais na operação. Eu deixei essa observação aqui, pessoal, que nas questões da FGV eu não vi ela cobrar essa parte de seguros e impostos, justamente porque nos equipamentos de grande porte, esse custo ele geralmente não é incluso. Mas se aparecer, ela é incluída nos dois custos, tanto no produtivo quanto no improdutivo. Aqui eu trouxe o cálculo da depreciação. Você viu que a depreciação é uma parcela que está inclusa tanto no custo horário produtivo quanto improdutivo, e a questão ela pode te pedir para calcular essa depreciação. E é uma forma bem simples. É o valor de aquisição do equipamento menos valor residual. Esse valor residual é o valor que ele vai ser vendido no final da vida útil dele. Então, na questão pode estar escrito como valor de venda, ou pode dar uma porcentagem de valor residual. E a vida útil, como é um custo horário, a depreciação horária, é a vida útil em horas. Aqui eu trouxe uma questão aqui de analista do DPE do Rio Grande do Sul, de 2023, para vocês verem como que é cobrado esse assunto. Então, a FGV vai te dar as parcelas, né, o custo horário de oportunidade de capital, manutenção, operação, mão de obra na operação.
e o custo, ele está pedindo o custo horário improdutivo. E você vê que a depreciação, ela pediu para você calcular também. Mas é bem simples, ó, o valor de aquisição 1 milhão, o valor residual ela deu em percentual, então o valor residual vai ser 30% de 1.300.000, e a vida útil em horas você calcula multiplicando as horas trabalhadas anuais pela vida útil de 7 anos. E essa parte aqui é muito importante você se atentar ao que ela está pedindo. Então, aqui ela está pedindo custo horário improdutivo. Então, você vai usar essa fórmula. Então, mesmo que na questão ela te dê o custo de manutenção, custo de materiais na operação, se ela estiver pedindo o custo improdutivo, como é esse caso, você não vai incluir esses custos. Então, essa é a principal parte que você tem que tomar cuidado na hora de resolver essas questões. E aqui eu trouxe essa outra questão, que ela pede só para você calcular a depreciação horária. Então, ela te deu o valor inicial, 800.000, o valor residual deu em porcentagem também, 20%, você calcula 20% de 800.000, você acha o valor residual, e a vida útil só multiplicar 2.000 horas por ano vezes 10 anos. Bem tranquila essa questão também. Outro tipo de questão que é cobrado nessa parte é a distância média de transporte, quando você tem mais de uma jazida. Então, essa questão é bem simples, é basicamente você fazer uma média ponderada das distâncias das jazidas. Você vai fazer a somatória do volume de cada jazida e a distância média daquela jazida, dividido pelo volume total. Então, você pega 7.500 vezes 5, mais 15.400 vezes 8, mais 6.000 vezes 4, assim por diante, dividido por todo o volume. E assim você encontra o valor da distância média de transporte para a obra inteira. Nesse caso, gabarito é a alternativa C. Então é importante você fazer também na sua casa esse tipo de questão para ir para a prova bem tranquilo. E o outro tipo de questão que cai nessa parte que a FGV gosta de cobrar é essa parte de produtividade máxima de um equipamento. Eu gosto de usar essa fórmula aqui. Eu gosto de ir para a prova com a fórmula decorada porque eu ganho tempo, mas você consegue também fazer esse tipo de questão com dedução, você entender a questão. Só que como as provas da FGV são geralmente muito extensas, eu prefiro ir já com a fórmula memorizada que eu já faço direto. Como que funciona essa fórmula? Ó? Produtividade máxima do equipamento auxiliar. Então, aqui a gente tem o conceito de equipamento auxiliar e equipamento líder, né? O equipamento líder é o equipamento que tem a utilização produtiva 1, ou seja, 100%. Então, quer dizer que durante todo o ciclo ele está trabalhando 100%. E os outros que não têm a utilização produtiva 1, eles vão ser os equipamentos auxiliares. Como a FGV está pedindo a produtividade máxima de um caminhão basculante, ela está pedindo a produtividade máxima de um equipamento auxiliar. Então, você usa essa fórmula aqui. Então, a quantidade do equipamento líder vezes a produtividade do equipamento líder, dividido pela quantidade de equipamento auxiliar, dividido pela utilização produtiva do equipamento auxiliar. Então, nesse caso, a quantidade de equipamento líder é 1, vezes a produtividade do equipamento líder, que ela dá aqui, ó, 210 metros cúbicos por hora. A quantidade de equipamento auxiliar que ele está pedindo, que é o caminhão, são 4. E a utilização produtiva do equipamento auxiliar, 0,84. Você resolve essa fórmula e encontra que a produtividade máxima do equipamento auxiliar é de 62,5 metros cúbicos por hora. Essa é a forma que eu gosto de fazer esse tipo de questão. E aí, nessa parte também, ela gosta de cobrar a parte da teórica do ciclo, né? Aquela parte de metodologia. Eu trouxe aqui uma questão aqui para vocês verem como ela cobra, que ela pede essa parte os custos relacionados à mão de obra das equipes de laboratório de controle tecnológico, elas deverão estar inclusos em qual parte? Essa aqui é uma prova do DPE Rio Grande do Sul, 2023, e aí que você tem que saber o conceito de custo direto e custo indireto, e as parcelas do custo indireto, que é a parcela fixa, variável e vinculada. Esse conteúdo ele está aqui nos manuais de custos de infraestrutura e transporte do DENIT, vou deixar o link na descrição, e especificamente no volume 1. E aqui eu trouxe os conceitos de custo direto e custo indireto, se você quiser tirar um print para ver, e aqui falando as parcelas do custo indireto. Então, ela está pedindo, a questão pediu sobre o controle tecnológico, né? Aqui, ó, a mão de obra das equipes de laboratório de controle tecnológico. Então, ela faz parte da parcela variável do custo indireto. Aqui, ó, ele fala, ó, a mão de obra da administração local é composta por profissionais de engenharia e tal, e aqui ele está falando as parcelas da administração local. E aqui nessa parte você vê que a administração local ela é um custo indireto. Então, com esses conceitos você consegue resolver a questão.
a mão de obra das equipes de laboratórios de controle tecnológico é um custo indireto e da parcela variável. Então, a alternativa letra C. Vamos ver agora como que a FGV cobra a parte de especificações de materiais e controle tecnológico. Na parte de especificação de materiais, a FGV gosta bastante de cobrar os tipos e a classificação dos materiais bituminosos. E ela já cobrou do CAP, os asfaltos diluídos, emulsões asfálticas, asfaltos borracha, alcatrões, o RAP, entre outros. Ela gosta de cobrar bastante também as propriedades dos materiais bituminosos, a permeabilidade, sensibilidade à temperatura, flexibilidade, reatividade química, e também a parte dos materiais granulares para base e subbase, que são as britas, pó de pedra, saibro, solos estabilizados. E na parte de controle tecnológico de materiais, é bastante cobrado a parte de ensaios para materiais bituminosos, que é o de viscosidade, Brookfield, ductilidade, ponto de amolecimento, penetração, ponto de fulgor. A parte dos ensaios em solos também, ela cobra bastante. A parte de ensaios em agregados, ela já cobrou a parte do ensaio abrasão Los Angeles e os ensaios do método Medina, que é o MR, deformação permanente, flow number, ensaio de fadiga por compressão diametral, ensaio uniaxial de carga repetida e o dano por umidade induzida e adesividade. Aqui eu trouxe alguns materiais de onde estudar essa parte, vou deixar o link dos materiais na descrição. Esse livro aqui, ele é muito bom, não só para a parte de materiais de pavimentação, mas para toda a parte de obras rodoviárias, que é o Pavimentação Asfáltica, Formação Básica para Engenheiros. O DENIT também disponibiliza uma coletânea das especificações de materiais. O manual de pavimentação do DENIT também é bastante legal para essa parte. E também o DENIT disponibiliza a coletânea de métodos de ensaio do DENIT. Aqui eu trouxe uma questão para vocês verem como que a FGV cobra essa parte de especificação de materiais. Nessa questão, ela falou sobre o CAP. Um dos materiais mais utilizados na pavimentação asfáltica é o cimento asfáltico de petróleo. Uma das características importantes desse tipo de cimento é permeabilidade à água? Não, né? A gente sabe que o CAP, uma das principais características deles é a impermeabilidade. Viscosidade muito baixa, que não pode ser modificada? Errado também, né, pessoal? A gente sabe que a temperatura influencia na viscosidade do CAP. A invariabilidade das suas propriedades de consistência também está errada, né? Você sabe que se aumentando a temperatura você muda diversas características do cimento asfáltico de petróleo. Ponto de amolecimento a temperaturas superiores a 200 graus. Essa aqui está bem errada, vou explicar melhor depois. E a associação da temperatura a todas as suas propriedades físicas. Então, é exatamente essa o nosso gabarito. Então, para você ver como que a FGV gosta de cobrar essa parte. Sobre a parte do ponto de amolecimento, eu consegui encontrar no site da CBA Asfaltos o ponto de amolecimento mínimo de cada um dos CAPs. O CAP 5070, o ponto de amolecimento mínimo é de aproximadamente 46 graus, enquanto no CAP 3045, que é utilizado em regiões com temperaturas mais elevadas e tráfego pesado, o ponto de amolecimento mínimo dele é de 52 graus aproximadamente. E também é importante frisar que o CAP ele não deve ser aquecido acima de 177 graus, pois as temperaturas elevadas podem causar oxidação e craqueamento térmico do ligante, comprometendo as suas propriedades. Então, não tem como o ponto de amolecimento ser superior a 200 graus. Então, essa estava bem errada, né? Aqui eu trouxe uma questão para mostrar assim, como que a FGV cobra a parte dos ensaios. Então, ela trouxe o CBR e ela pediu o que o CBR determina. Né? Então, a gente sabe o que é expansão e penetração. Então, pessoal, isso aqui eu trouxe os principais ensaios que já foram cobrados em questões da FGV, se você quiser tirar um print. Mas você não precisa, para os concursos assim de auditor de controle externo, você não precisa saber exatamente como esse ensaio é feito, como que é o procedimento completo desse ensaio. Mas você precisa saber o que ele determina e os tipos de ensaios, né? Para que ele serve, né? Se ele é usado para material bituminoso, material granular e, por exemplo, assim, o que ele vai determinar. Vamos agora para a parte de drenagem de obras rodoviárias. Na análise que eu fiz das questões, eu verifiquei que aproximadamente 70% das questões de drenagem da FGV, drenagem de rodovias, são sobre os tipos de drenagem e os dispositivos. A drenagem superficial, profunda, de pavimento, transposição de talvegs.
E no manual de drenagem de DENIT, eu trouxe aqui os tipos de drenagem e os dispositivos de cada drenagem. A drenagem de transposição de Talveg são os bueiros, pontilhões e pontes. A drenagem superficial são as valetas de proteção de corte, valetas de proteção de aterro, sarjetas de corte, sarjetas de aterro, valeta do canteiro central, descidas d'água, saídas d'água, caixas coletoras, bueiros de grade, dissipadores de energia, corta-rios. Eu vi que estou aqui na frente, só desligar aqui minha câmera. Que, se você quiser tirar um print para ter aqui os principais dispositivos. Drenagem do pavimento, camada drenante, drenos rasos longitudinais, drenos laterais de base, drenos transversais. Drenagem subterrânea ou profunda, drenos profundos, drenos espinhas de peixe, colchão drenante, drenos subhorizontais, valetões laterais, drenos verticais. E drenagem de travessia urbana são as sarjetas, boca de lobos e postos de visita. Em relação ao dimensionamento, a FGV já cobrou questão de dimensionamento, mas a maior parte das questões são sobre os dispositivos de drenagem, as características de cada um e os tipos de drenagem. Então, o foco aqui tem que ser, primeiro, entender toda essa parte. Aí depois, se você quiser aprofundar mais, estudar a parte de dimensionamento, mas essa aqui é a parte mais importante. Eu trouxe aqui até algumas questões da FGV, para mostrar aqui como que é cobrado. Aqui, ó, essa aqui ela trouxe uma imagem e indicando qual que é o tipo de dispositivo que está indicado na imagem. Então, você teria que saber. Aqui, outra questão, que ela dá a característica do dispositivo de drenagem e pergunta qual que é o dispositivo que corresponde a essa característica. Aqui, outras questões. Também falando características dos tipos de dispositivos de drenagem. E aqui outra também, ó, dispositivos instalados nas camadas subadjacentes do pavimento de cortes, que liberam parte da água retida, aliviam as tensões e propiciam as preservações desses pavimentos. Então, outra questão que ele dá a característica e você tem que saber qual que é esse dispositivo. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula aqui resolvendo algumas questões desse tipo, mas é importante, então, você esse material aqui tem completo no manual de drenagem do DENIT e fala qual que é a característica de cada dispositivo. Então, essa é a principal dica de drenagem de rodovias que eu recomendo. Agora, a parte de sondagens, pessoal, ela ficou com 9,5% aqui, porque é uma parte que tem bastante questões, mas que não é a específica de obras rodoviárias, né? Você tem sondagens para edificações também. Mas eu resolvi colocar aqui porque também ela é muito importante para a parte de obras rodoviárias. No conteúdo programático do Tribunal de Contas de Pernambuco, na parte de obras rodoviárias, essa parte de sondagens, ela veio nessa parte. Estudos geotécnicos, análise de relatório de sondagens. Dando uma olhada nas questões da FGV sobre sondagens, a FGV gosta bastante de cobrar os tipos de sondagens e as características de cada um. Eu já vi que ela cobrou posto de exploração, sondagem rotativa, ensaio de palheta, vane teste, o SPT bastante, e a sondagem atrado. E essa parte de análise de relatório de sondagem, eu já vi ela cobrar análise de relatório de sondagem SPT. Então é importante você fazer algumas questões dessa parte de análise de sondagem, porque a FGV gosta bastante de cobrar. Vamos agora para outro tema muito cobrado pela FGV na parte de obras rodoviárias, que são os projetos de obras rodoviárias. Nessa parte, a FGV gosta bastante de cobrar a publicação IPR 726 do DENIT, as diretrizes básicas para a elaboração de estudos e projetos rodoviários, a publicação IPR 706, que é o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, e a IS 207, que são os estudos preliminares de engenharia para rodovias. Além disso, eu gosto de ir para a prova com algumas fórmulas memorizadas. Essa aqui foram as fórmulas que eu já vi serem cobradas em questões da FGV. A fórmula tangente externa da curva, que é o raio vezes a tangente do ângulo central dividido por 2. O desenvolvimento, que é π vezes E raio da curva vezes AC dividido por 180. E essa forma de superelevação, que é E mais F é igual a V ao quadrado dividido por G vezes R. Nesse caso aqui, essa é a fórmula que eu prefiro memorizar, que é em metros por segundo,
Geralmente as questões dão a velocidade em metros por segundo, mas se você preferir memorizar ela em quilômetros por hora, aqui ela já está deduzida, né? Já com o valor da gravidade. Nesse caso aqui, o E é a superelevação, metro por metro, né? Ele vai dar um número decimal. O F é o coeficiente de atrito, o V é igual à velocidade, né? Nessa forma metro por segundo ou nessa em quilômetros por hora. G é a gravidade e o R é o raio da curva em metro. Nesse tipo de questões de superelevação, a banca ou ela vai te dar a superelevação e pedir o raio da curva, ou vai te dar o raio da curva e pedir superelevação. Então, bem importante você ir com essa fórmula memorizada. Aqui, mais uma outra dica que eu vi ser cobrada 2 vezes em questões da FGV, foi perguntando essa parte aqui, ó. No ponto localizado entre o final da tangente e o início da espiral de transição, o bordo externo dessa curva deverá apresentar em relação ao eixo a inclinação transversal D. Então, ela está basicamente pedindo esse ponto aqui, que é o TS, que ele fica entre a tangente e a espiral. Aqui eu trouxe essas duas questões que cobraram essa parte, ó. No ponto localizado entre o final da tangente e o início da espiral de transição, o bordo externo dessa curva deverá apresentar em relação ao eixo a inclinação transversal D. Então, final da tangente e início da espiral, 0%. E essa outra questão, ela fala, ó, determinado ponto do grade, a estrada possui cota de 800 metros e é coincidente com o ponto TS, tangente espiral. A cota do bordo externo, nesse ponto, será D. Então, ó, ela te deu toda essa historinha aqui, mas basicamente você tinha que saber que o ponto TS, a inclinação é 0%. Se a cota é 800 metros, então a cota do bordo externo, se a inclinação é 0, também vai ser 800 metros. Então, essa é uma imagem aqui do Manual de Projetos Geométricos e Rodoviárias Rurais, que é importante você estar atento aqui aos principais pontos, né? O TS, aqui a espiral, a curva. Então, vamos agora ver um pouquinho sobre obras de artes especiais. Quais são as principais normas que a FGV cobra? NBR 9452 de 2019, inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto. A norma DENIT 122 de 2009, que é a especificação de serviços que trata das estruturas de concreto armado para pontes e viadutos rodoviários. E a NBR 7187 de 2021, que fala sobre os projetos de pontes, viadutos e passarelas de concreto. E essa aqui é uma parte muito importante para você estudar para a prova também, que são os elementos de uma ponte, que é a infraestrutura, a mesoestrutura e a superestrutura. E quais que são os elementos que constituem cada uma dessas partes. Aqui eu trouxe aqui a parte da NBR 9452 que fala sobre isso. Se você quiser tirar um print, fala superestrutura e os elementos que constituem ela, né? Laje, viga de longarina, viga transversina, contenção de aterro, articulação, viga em arco superior, a mesoestrutura, que tem os elementos viga travessa, pilar, pilone, aparelho de apoio e viga de travamento de pilares, e a infraestrutura, que contém a viga de travamento de blocos, viga alavanca, tubulão, sapata, estaca, bloco sobre estacas e blocos de transição. E nas questões da FGV, ela costuma cobrar perguntando do elemento, em qual parte da ponte que ela faz parte, e sobre o tipo de cada um desses elementos. Vamos ver agora como que a FGV cobra a parte de patologias e conservação de obras rodoviárias. A FGV costuma cobrar a parte de levantamentos de irregularidades, os tipos de desempenho, né, funcional, estrutural, operacional e de segurança, o sistema de gerência de pavimentos, os trincamentos associados ao tráfego, a definição de restauração, conservação e manutenção de pavimentos e a identificação das patologias. Eu trouxe aqui uma questão do DENIT 2024, que pergunta, em se tratando de manutenção e conservação rodoviárias, o conjunto de operações destinadas a restabelecer as características técnicas originais de um determinado trecho danificado, prolongando a sua vida útil, é o denominado. E essa parte você vai encontrar ali no Manual de Conservação Rodoviária. Então, para esse assunto, eu acho que é um manual bem interessante para vocês lerem. E eu trouxe aqui essa parte aqui que fala sobre os tipos de conservação, que é a conservação corretiva rotineira, conservação preventiva periódica, conservação de emergência, a restauração e os melhoramentos de rodovia. Então, a questão ela pergunta que
o conjunto de operações destinadas a restabelecer as características técnicas originais. Então, a gente vê, restabelecer o perfeito funcionamento de um bem determinado ou avariado e restabelecer na íntegra as suas características técnicas originais, se trata da restauração. Então, o gabarito dessa é a letra B. E para finalizar, vamos ver agora como que a FGV cobra a parte de sinalização de obras rodoviárias. Que a FGV cobrou foi em relação à IPR 738 do DENIT, que fala sobre sinalização em obras e emergências em rodovias. Ela perguntou as cores utilizadas nas sinalizações verticais e as características de placas de advertência e regulamentação. Eu trouxe aqui um exemplo, essa aqui foi uma questão da FGV de auditor do Tribunal de Contas de Roraima, de 2025, e pergunta, no projeto de sinalização de uma via, a cor utilizada na sinalização vertical, indicativa de atrativos turísticos, é A, então o gabarito dessa é marrom, então é importante você saber as cores que são utilizadas, quando que é utilizada a cor azul, a cor preta, a cor verde, né, e amarelo. Então foi isso, essa aula aqui foi para dar dicas de estudos para FGV, os assuntos que são mais cobrados, e até a próxima, pessoal.